vai ser só uma passagem, né? Pronto, Aí já tem. coloquei para gravar. Eu peço a todos os irmãos que desliguem o microfone, tá? Para não dar nenhum problema. E então, vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje, receber com muita alegria o nosso irmão Ricardo nessa live em conjunto, porque foi cedida pela loja Rio de Janeiro, né? Que esse é o horário deles, mas está junto com a loja de Juiz de Fora, também a Estrela d'Alva, e com a OTS do Rio de Janeiro. Então, todo mundo conhece bastante o Ricardo, mas como nós estamos gravando, eu faço questão de ler aqui o currículo dele. Bom, o Ricardo nasceu em Porto Alegre em 14 de julho de 1959, casou-se em 2001. Ele é doutor em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com uma tese sobre filosofia do yoga. É mestre em filosofia da religião pela Universidade Federal de Brasília. É engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, graduado em filosofia também pela Universidade do Rio Grande do Sul. É presidente do Sindicato dos Astrólogos do Distrito Federal do Brasil, membro da Sociedade Teosófica desde 1979, ex-membro do Conselho Geral da Sociedade Teosófica, ex-presidente da Sociedade Teosófica no Brasil, ex-secretário da Federação Teosófica Interamericana e tem trabalhos e conferências teosóficas em mais de 20 países. É diretor de 3 seções da Escola de Sabedoria, Adyar, budista, bispo da Igreja Católica Liberal, autor de Yoga Sutra como ciência do autoconhecimento, a ciência da astrologia e das escolas de mistério e coautor de A Sabedoria e a Tradição, com Pedro Oliveira. Foi tradutor do Bhagavad Gita e Aos Pés do Mestre para o português e, como conferencista, apresentou conferências e cursos em diversas línguas e em mais de 25 países. Então, esse é o currículo do nosso querido irmão. E hoje ele vai falar sobre um assunto muito importante, o milagre do nascimento, porque, afinal de contas, é uma coisa que interessa a todos nós. Como é que nós viemos parar aqui nesse planeta? Qual é a nossa finalidade? A importância, né? Esse livro foi escrito por um grande clarividente ligado à teosofia. Então, muito bom, Ricardo, a gente poder ouvir de você, né, sobre esse livro maravilhoso. Agora a palavra é sua. Eu peço a todos que realmente mantenham os microfones fechados. Ricardo, hoje é dia 4 de outubro. É importante deixar essa data gravada de 2000. Opa, não é 4 de outubro, hoje são dia. Hoje 7. são dia 7 de outubro de 23, que está gravada, é importante. Trabalho da UTS, em parceria com a loja Rio de Janeiro e a Estrela d'Alva. Valeu, Regina, obrigada. Eu só ia pedir para me nomear co-anfitrião se eu precisar lançar alguma imagem. É agora mesmo. Você pode fazer também, Regina, não pode? E eu Eu queria, prefiro que então, você faça, porque Tá, você é o dono da hora e é diferente pronto, do Zoom. já foi. muito agradecido. Eu queria também agradecer à Loja Rio de Janeiro pelo espaço, a organização da Regina também pela OTS, a presença da Raquel como a organizadora da OTS no Brasil. E, por que não, da editora Teosófica, que nos potencializou a palestra com o livro, não é, que está publicado pela editora Teosófica. É um livreto envolvente e fininho, ninguém vai ter desculpa dizer que não vai conseguir ler, são só 69 páginas do nosso querido irmão Geoffrey Roth, com o qual eu interagi. Eu tive 4 cartas que eu recebi dele,
Na verdade, eu acho que a última já foi da esposa, a Sandra, dizendo que ele tinha passado. Então, eu recebi dele 3 cartas que foram Pessoal, está muito dando eco impactantes. demais. Está dando eco. Alguém está com alguma coisa ligada. Foram muito impactantes para mim, não é? E o resultado desse processo, gostaria de, em alguma medida, compartilhar com vocês. Claro, o nascimento e a vida são, de modo geral, um milagre, mas acho que nem todos estão acostumados com a ideia óbvia de que toda a vida que é gerada por um ato de sacrifício. Então, por isso, na Bíblia se fala no Cordeiro imolado desde o início do mundo. As diversas tradições falam do sacrifício da divindade para criar o universo. Isso aparece também na tradição védica. E acho que não se consegue separar totalmente o amor do sacrifício. Doutora Beza insiste em lembrar, doutora Anibesa, de que, de alguma maneira, esse sacrifício é da parte mortal do ser humano, mas a parte imortal, ou o espírito, na verdade, tem um regozijo. A parte que fica assim, tendo que ceder sua vitalidade, é a parte mais corporal, ou os corpos inferiores. Então, às vezes, existe uma certa divergência de regozijo ou dor entre o espírito e a matéria. Eu acho que esse é um dos pontos delicados no assunto do nascimento de uma criança, porque a mãe põe em risco a sua vida para que a criança possa nascer. E isso é visto muito profundamente no capítulo A Lei do Sacrifício, apresentada pela doutora Beza no livro A Sabedoria Antiga, que eu gostaria, então, de recomendar. Nós temos estudado às terças-feiras. E outro livro que pode ser recomendado, mais específico sobre o tema, é O Poder Criativo, da senhora Clara Cott, onde toda essa questão da formação, enfim, da energia sexual que vai atrair a criança e todos esses processos de uso dessas forças cósmicas, ela diz forças cósmicas na diferenciação do sexo, está na página 21. Mas a natureza, de alguma forma, nos dotou desse poder de criar a vida em seu nome. E, claro, toda vez que nós ganhamos um poder, nós também temos, de alguma forma, de prestar contas. Acho muito bonita a expressão, me perdoem fazer aqui um breve parênteses também da tradição oriental, no segundo discurso da Bhagavad Gita, quando é dito: tal como um homem que, despojando-se de suas vestimentas velhas, toma outras novas, de igual modo o morador do corpo, despojando-se dos corpos gastos, entra em outros que são novos. Então, isso tem a ver com a nossa palestra. Mas, sob o enfoque oriental, nós estamos apenas trocando de roupa. Então, a ideia da reencarnação aparece assim no coração da tradição indiana, no aforismo
ou Shloka 2:22. Já vi traduções menos técnicas ou menos fiéis dizerem que é a alma que está despojando-se dos corpos gastos e entrando em outros que são novos. Mas nós traduzimos como a doutora Bezan traduziu do sânscrito derrim. Derrim é literalmente o morador do corpo. Não é que esteja de todo errado traduzir por alma, se me faço claro. Mas a ideia oriental de que nós somos inquilinos do corpo e não donos dele vai fazer uma grande diferença. Também São Paulo dizia que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nós temos que fazer certos cuidados, ou preservar, guardar, enfim, das energias corporais e que nós do corpo recebemos, porque a ideia oriental do karma é que nós vamos prestar contas no dia da devolução. Quer dizer, se a imobiliária for séria, no dia da devolução do imóvel, a gente resolveu ir para outro lugar, né? Mas o apartamento ou a casa alugada não são nossos. Então, a imobiliária costuma mandar um fiscal para verificar em que condições o apartamento ou a casa alugada estão sendo devolvidos. E se a pessoa demoliu toda a casa, ela agora vai ter que ressarcir o proprietário. Certo? Então, a ideia materialista moderna de que o corpo é meu e eu faço com ele o que eu bem entender, não está amparada nessa antiga filosofia. E nós vamos tentar demonstrar, dentro do possível, de que tomar um novo corpo implica todo um conjunto de trabalho que envolve os pais, envolve os anjos, os elementais da natureza, os senhores do karma. É um trabalho em equipe, não estão montando um templo para a alma chegar, e é isso que é descrito nesse magnífico livro, O Milagre do Nascimento. Para aqueles que têm alguma dificuldade com a ideia da clarividência, eu vou recomendar o livro clássico de Leadbeater, não por acaso traduzido por Fernando Pessoa, intitulado Clarividência. Nessa obra, tivemos ainda o cuidado de acrescentar uma certa atualização, se eu posso assim chamá-la humildemente, como um pós-fácil de nossa autoria, Evidências da Clarividência na Química Oculta, onde são mencionados os átomos físicos permanentes, os átomos ultérrimos, enfim, todas as escalas de energia que, uma vez rompidas, nos levariam ao plano astral. Então, aí o fenômeno do nascimento não se restringe a um aspecto material, mas envolve a descida do espírito da matéria em vários corpos. Né? Isso é muito interessante porque no livro Química Oculta, a título de evidência, como ali mencionamos, Rutherford só descobre o deutério em 1934, ele descobre o trítio. Foi o Whitbread que descobre o deutério em 1932. Então, o livro, A Química Oculta, já antecipa o peso atômico e com precisão desses dois isótopos do hidrogênio em 1908. Então, eu não vou querer tornar muito técnica a nossa exposição, mas esse pós-fácil dá uma atualização técnica de que a clarividência de Bezan e Leadbeater
apresentados no livro Química Oculta são, talvez, ou constituem a prova da clarividência, ou uma evidência, uma marca corroborativa mais facilmente comparável à linguagem científica. E o reverendo Geoffrey Hodgson foi treinado em alguma instância por Charles Webster Leadbeater, e, portanto, nós entendemos que a clarividência dele é, de alguma forma, autentificada por esses grandes observadores, e ele teve lá suas evidências e comprovações também nas universidades, fez testes, morava lá na Nova Zelândia. Não quero, porém, me alongar nessa questão, mas alguns questionam a vida após a morte, alguns questionam a reencarnação, e por isso eu citaria também A Volta de Leininger, que é um livro que está agora bombando, para usar a expressão popular, porque lá o menino aqui, o James Leininger, tinha a lembrança da sua encarnação anterior, quando tem pesadelos da Batalha de Iwo Jima, e ele descreve a queda do avião dele, ele que era, segundo sua lembrança, James Houston Jr., um tenente aviador do porta-aviões na Toma. Tudo isso ele foi lembrando da Segunda Guerra Mundial. Então, para quem quiser ter alguma evidência mais contemporânea da reencarnação, eu recomendo também esse livro e os respectivos vídeos. Se houver interesse, pode entrar em contato comigo, que eu tenho o PDF, tudo online, a gente pode fazer por WhatsApp. Hoje em dia não há desculpa para não ter conhecimento sobre o assunto. Então, tem vídeos de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora. Ele apresentou-se na ABC Prime, então foi televisionado nos Estados Unidos, por isso que bombou, não é? E nós temos aqui, mais do que lembranças esparsas, detalhes comprovados na Toma Bay, onde ele teria pilotado o Corsair, onde ele está do lado da foto aqui, os outros companheiros de voo, e com 7 anos de idade, ele foi sabatinado pelos veteranos que ele encontrou, por exemplo, o Jack Larson, que ainda estavam vivos, né? A irmã caçula dele, não é? A Anne Houston Byron, que estava com 84 anos quando ele tinha 7. Enfim, eu gostaria de me alongar mais sobre todos esses detalhes, mas aí nós não vamos ter tempo para uma palestra só, já virou um curso. Tá certo? O que o senhor Geoffrey Hodgson também menciona é que esse é um caso extraordinário em que os corpos astral e mental não são feitos de novo. E, por isso, a memória dele é aflorante. Enquanto que, no livro O Milagre do Nascimento, o clarividente Geoffrey Hodgson está descrevendo como os corpos astral e mental são feitos e como se encaixa esse duplo etérico que passou pela análise dos senhores do karma e tem a ver também com o nosso código genético. Existe um outro livro da doutora Beza, O Homem em Três Mundos, e ela afirma que, segundo a tradição oriental, o homem engravida antes da mulher. Ele absorve o átomo permanente e aí, ligado àquele espermatozoide que vai ganhar o jogo, que vai fazer o gol, porque entram milhões em campo e só um acerta o gol. Então, a grande questão que aparece em toda essa tradição é que o código genético está associado àquele espermatozoide e, é claro, depois fecundando o respectivo óvulo da mulher, o átomo permanente com o substrato é assim conduzido. Então, se vocês pegarem
tiverem coragem e fôlego para pegar a minha tese recentemente publicada, no capítulo 5, foi um dos capítulos cortados, mas que agora, na versão completa, nós publicamos, aparece. Vocês entendem que a banca achou demais alguns dos argumentos aqui apresentados, mas eles estão bem fundamentados. Eu acho que cabe ao leitor decidir se corresponde ou não, mas a universidade demonstrou ainda não ser de todo sensível a essas temáticas. Por isso que o capítulo, também por questões dimensionais e outras, parece que foi preterido. Vou ler um pedaço do Geoffrey Roth. Finalmente, o soldado morto em combate ou irá retirar-se para os reinos mais sutis, superfície, como fazem naturalmente todos que deixaram seus corpos, quer dizer, essa é a regra, ou pode renascer rapidamente, começando a vida física mais uma vez como criança, mas conservando sua personalidade adulta. Então, nesse caso, ele conserva o corpo astral e o corpo mental. Entenda-se isso como uma exceção, certo? Mas já nesse livro de Geoffrey Roth, publicado entre nós aqui em 2013, aparece essa menção, mas você sabe que Geoffrey Roth é falecido em 1982, ou na virada de 82 para 83, e, portanto, muito antes do James Leininger ter nascido. E nesse livro, nós podemos citar aqui, portanto, através do Portal da Morte, também publicado pela editora Teosófica, ele tem esse capítulo, o soldado após a morte. E também na Doutrina Secreta, para quem gosta de pesquisa, volume 2, página 303, a senhora Blavatsky menciona essa possibilidade, ainda que como exceção, o que é chamado de reencarnação imediata. Está bem? Não é tão imediata assim, são 50 anos. O que quer dizer apenas é que não foram aqui perdidos os corpos da encarnação anterior, não sei se me faço claro. E, portanto, é diferente dessa análise que foi feita com relação ao livro em questão. No livro em questão, o senhor Geoffrey Hodgson começa a análise da investigação kármica, ou melhor, clarividente dele, que vai aparecer o karma da criança, a partir do 4º mês. Ou aqui ele fala no corpo mental, a partir do 4º mês. Talvez fosse bom, não sei quantos aqui são principiantes, mostrar rapidamente a página 41 do meu livro, A Tradição Sabedoria, juntamente com o Pedro, porque aqui aparece a parte da personalidade nesse pequeno círculo mais interno, que é a parte mortal, e que isso quer dizer que ela é normalmente substituída a cada encarnação. Então, nós temos aqui o corpo físico e o duplo etérico, E3 e E4, também o corpo astral, que é o E2, e o corpo mental inferior, que é o E1. Então, esses 4 normalmente são refeitos a cada encarnação, enquanto que o que chamam de alma, que é o corpo causal, o búdico e o átmico, formando o eu superior, que é esse segundo círculo aqui chamado de personalidade, de individualidade. O menor é chamado personalidade. Personos, de onde vem o som, é uma máscara no teatro greco-romano,
que serve como indicativo do personagem que no teatro está sendo representado. Então, é como se a alma se envolvesse ou se escondesse nessa máscara para representar um papel naquela encarnação, o seu dharma, o seu karma. Mas, mais do que isso, existe a esfera do espírito, que está conectado à divindade, representando a mônada. E aí correspondem os 7 mundos em grau de sutileza crescente até nós chegarmos ao Satyaloka, o mundo da verdade, que é, portanto, pura luz. Nós somos, na verdade, luz, ou um raio de luz irradiado de Deus, Ishvara, não é? Pelo Sutratma, o fio vida, que é assim amarrado no código genético lá do zigoto, do espermatozoide que fecunda o óvulo. Tá? E dali para frente, esse cordão chamado Sutratma, o fio espírito, vai, com os seus átomos permanentes respectivos, expandindo os seus corpos no nível da personalidade. No caso do James Leininger, o corpo astral e o mental não foram refeitos, por isso que a memória permaneceu intacta, mesmo na nova personalidade, que, é claro, o corpo físico foi feito novo, uma vez que aquele morreu na Batalha de Iwo Jima. Não sei se fica melhor explicado assim com o diagrama, ou se o diagrama só ajudou para complicar mais as coisas, mas o absoluto se espelha na divindade ou logos, que se espelha no nosso espírito ou mônada, se espelha na nossa alma ou individualidade, que se espelha na nossa personalidade. Então, nós somos todos reflexos de Deus em diferentes graus de densidade, e no meio de tanto espelhamento é possível que alguma impureza tenha se agregado, ou alguma insuficiência de espelhamento. Eu reconheço o meu fascínio por uma passagem de Voz do Silêncio de Blavatsky, que diz: porque a mente é como um espelho e cobre-se de pó ao mesmo tempo que reflete. São necessárias as suaves brisas da sabedoria da alma para limpar o pó de nossas ilusões. Procura, ó principiante, fundir tua mente com a tua alma, quer dizer, o eu inferior com o superior. Então, esse é o primeiro trabalho, é retornar da primeira reflexão e depois para a segunda, a terceira, até despertar espiritualmente. Então, o que a alma vem buscar nesse corpo ao se encarnar é um cenário para ela exercitar o seu papel e aprender com esse teatro da vida, ou pode-se comparar também com uma escola. Quem compara com o teatro também é o Shiva Sutra. Quando eu era garoto, publiquei na revista Semente, na época do grupo de jovens lá do Rio de Janeiro, não sei se alguns ainda lembram, esse artigo contempla a imensidão do palco, que é uma raridade, as traças já pode ter comido, enfim, mas há vestígios ainda. Agora que os arqueólogos estão viajando para o Egito, vai ser fácil resolver esses mistérios, né? Mas, seja como for, a intenção que nós temos hoje é indicar que há o caminho da regra, que é o retorno do corpo, da alma, criando novos corpos, e há o caminho da exceção, pelo qual a memória das vidas anteriores é muito mais aflorante, porque o garoto descreve até os auxiliares invisíveis que o receberam no plano astral depois da morte, que eram colegas do mesmo grupo de aviação que já haviam falecido em batalhas anteriores. Então, eu vou fazer pela segunda vez a mesma recomendação, porque eu digo a vocês, se vocês começarem a ler o livro, já tirem um horário a mais, porque a gente não consegue parar. Tá?
Até o meu pai, que era avesso à leitura, leu o livro, então eu considero o maior teste que o livro poderia ter passado, certo? Acho importante, então, citar que o que está acontecendo é que a alma está buscando, num novo corpo, condições para o desenvolvimento de alguma qualidade que lhe falta. Eu me lembro, não sei se vocês conheceram o casal dos Leitons, o Felix e a Eunice Leighton, acho que tiveram aqui no Brasil, foi traduzido, acho que aí no Rio de Janeiro, um dos livros deles, que o Fernando outro dia conseguiu o título para mim, mas agora já não lembro mais, alguma coisa como sendo um resumo, um vislumbre da teosofia, não é a chave. Bom, daqui a pouco, se a memória ainda funcionar, eu sou capaz de lembrar. E me impressiona porque hoje nós temos uma visão assim mais materialista e nem sempre compreendemos o esforço que está sendo feito. E o casal lá tinha já 5 filhos, ou melhor, tinha 4. O pai e a mãe eram sifilíticos e tuberculosos. Então, o livro do Leighton dizia assim: eles não têm dinheiro, os filhos estão completamente já subnutridos, os pais são sifilíticos, tuberculosos, e agora engravidou pela 5ª vez. Aí ele botava um exercício: deve ou não abortar a criança? Aí tinha um xizinho, sim ou não. Virava a página, dizia assim: se você botou sim, acabou de abortar Ludwig van Beethoven. Porque Beethoven nasceu em condições de extrema dificuldade, inclusive por isso ele ficou surdo ao longo da vida, que essas doenças degenerativas da família evoluíram. Tá? E, enfim, karma dele, certo? Então, eu acho importante que nós raciocinemos sobre isso, porque esse esforço em conjunto, nós gostaríamos que só tivesse em condições favoráveis toda vez que uma criança nasce. Então, qual era a função do antigo sacramento do matrimônio? Que se preparasse um berço para a criança, que ela fosse bem-vinda. Mas, às vezes, ocorrem acidentes de percurso, os filhos da cerveja ou da champanhe, agora tem drogas mais fortes, tem até o Boa Noite Cinderela e outras coisas que eu estou até desatualizado, me perdoem se eu sou um fóssil do século passado, aqui, um dinossauro um pouco fora da adaptação à época, mas eu me esforço para me informar. E eu acho, como dizia a Patanjali, que a ignorância é a causa do mal. Então, se nós não compreendemos o sentido da vida, nós não damos valor ao milagre do nascimento. Acho que a beleza do livro justamente é esta, nos fazer refletir sobre o sentido da vida, mesmo que as condições de nascimento sejam muito difíceis. Aquele esforço está sendo feito porque a alma precisa de algum esforço para resgatar karmas anteriores. Então, se nós compreendemos o karma e a reencarnação, são pontos gêmeos inseparáveis, são chamadas leis gêmeas, junto com a evolução, elas produzem toda a descrição da escola da vida, aí o milagre do nascimento fica melhor compreendido. Vocês entendem? Uma das coisas que chama a atenção, na página 30, o senhor Geoffrey Hodgson diz: algumas das personalidades passadas do ego ou da alma a encarnar eram visíveis na aura do anjo. Então, vejam só, havia um anjo, se vocês compreendem a dimensão da coisa,
preparando ali essa nova encarnação. E o resultado desse processo é que aquela alma, o eu superior reencarnante, tinha várias personalidades de vidas anteriores. Vou ler de novo. Algumas das personalidades passadas do ego, ou alma a encarnar, eram visíveis na aura do anjo. Uma delas parecia ter sido a de um homem de período elisabetano, e tinha-se a impressão de que a nova vida teria de ser a continuação do trabalho de desenvolvimento daquela encarnação. Então, veja, se o casal se prepara, casa, cria as condições, o berço para a alma se encarnar, é provável atrair uma alma com bom karma e condições favoráveis. Mas, para isso, por que existe o sacramento do matrimônio? Para criar essas condições, porque senão a alma é mal-vinda, é uma gravidez indesejada. Então, ele vai mostrando como a criança sente tudo que a mãe está sentindo, porque ela está viva dentro do útero da mãe. Mais do que isso, as suas vidas anteriores aparecem ali no registro do anjo, agrupadas em torno dessa imagem de um corpo físico anterior. Viam-se na aura do anjo numerosas outras formas de homens e mulheres do mesmo período, que aparentemente representavam as pessoas com as quais tinham sido formados laços pelo karma. Algumas delas sorriam, outras ostentavam feições severas e outras ainda eram indiferentes. Agora, se vocês pegarem o nosso livro, que cita a Annie Besant, também sobre a temática do karma, ela vai dizer que as agremiações e os grupos com os quais nós vamos nos relacionar constituem, de alguma forma, grupos ou laços kármicos que nós trazemos de outra vida, como o senhor Geoffrey Hodgson está descrevendo nos registros da aura do anjo que está trazendo essa alma a se reencarnar. Forjam-se assim, estou lendo o Annie Besant, forjam-se assim laços que em vidas ulteriores vão atrair à mesma agremiação certas pessoas, ou para o bem ou para o mal, laços estes que formam os nossos parentescos, os nossos amigos e inimigos, colocando em nosso caminho os que são destinados a ajudar-nos ou a nos dificultar, nossos benfeitores ou aqueles que nos procuram prejudicar. Então, quem olha com uma visão materialista o processo da reencarnação, vai achar que aquela quinta criança é apenas um estorvo, que é melhor nem nascer, mas não está entendendo todo o processo de aprendizagem que está envolvido na lei do karma e da reencarnação. Eu acho, minha interpretação, agora eu corro por minha conta e risco, tá? Que a grande maestria de Ludwig van Beethoven foi compor a nona sinfonia sem poder escutá-la fisicamente. Porque enquanto nós precisarmos dos estímulos do mundo externo, nós somos aprendizes. A maestria dele é que ele era o maior de todos os músicos. Então, ele não precisava mais do ouvido para compor uma música, nem sequer para fazer ajuste. Então, ele deixou prova para o mundo da sua grandeza musical. Não estou dizendo que fosse um mestre de sabedoria, porque ele tinha outras áreas na personalidade que demonstravam, inclusive na área dos relacionamentos, várias dificuldades, mas ele era um gênio da música. É provável que essas dificuldades em outras áreas geraram karmas familiares que acabamos de descrever. Mas na música ele era um mestre.
O dia que nós tivermos essa maestria em todas as áreas, nós não precisamos reencarnar mais, porque já aprendemos a produzir o efeito interno na mente, não precisamos do estímulo externo para nos ensinar. Tá certo? Então, eu queria fazer esse elogio a Ludwig van Beethoven, que não precisava mais do ouvido para compor. O dia que em todas as áreas da vida eu tirar a nota 10, eu não preciso reencarnar mais. Se eu voltar, eu volto sem karma, né? Só para ensinar. Mas, às vezes, o cara é gênio na música, mas na vida afetiva ele é um desastre, ou ele é muito bom na área afetiva, mas não desenvolveu a mente, ou o terceiro não sabe cuidar do seu corpo, daqui a pouco cai na droga, aí nasce uma criança por acidente. Mas é possível compreender que tudo isso faz parte da escola da vida, e eu não devo interferir nesse processo, produzindo, por exemplo, a morte. A doutora Beza, nesse outro livro magnífico, também traduzido por Fernando Pessoa, Os Ideais da Teosofia, se posiciona contra a pena de morte, porque ela diz que a vida é uma escola e não cabe a nós interferirmos nesse processo. Por quê? Porque a alma, naquelas condições, está aprendendo alguma coisa. Claro que ela não quer com isso dizer que a pessoa não deva ser presa para não reincidir nos mesmos crimes, mas ela também propõe que a escola, o presídio seja uma escola para elevar a pessoa, para dar o conhecimento que ela não recebeu, talvez, porque ela entende que o primeiro dever do Estado é cuidar dos pobres honestos e oferecer educação, porque se a vida é uma escola, a educação é a primeira coisa que o Estado tem que oferecer. E eu temo que no Brasil, vou me referir assim genericamente, nenhum lado, nenhum outro, jamais investiram de verdade na educação, que é a ferida da Constituição do nosso país, com Saturno na terceira casa desde a independência. Queriam que a gente fosse fazer universidade em Coimbra. Mas eu não vou entrar em aspectos históricos, não é a nossa meta hoje, e sim dizer que a própria criminologia, como ela considera nesse capítulo, eu acho que todos deveriam ler Os Ideais da Teosofia de Annie Besant, não por acaso traduzido por Fernando Pessoa, também não é A Voz do Silêncio, foi traduzida por Fernando Pessoa, também a Clarividência do Lepeter foi traduzida. Quer dizer, o Fernando Pessoa escolheu as obras que estavam, na época, bombando. São clássicos teosóficos e da caneta de talvez o maior poeta da nossa língua, não saberia aí comparar, mas com certeza um dos maiores. Então, esses livros estão esperando por nós, talvez algum tempo, se é que nós ainda não os lemos. Tá certo? Estou querendo referir a ideia de que, então, a vida é uma coisa preciosa, nós não devemos matar nem por um motivo, nem por outro. Todos os antigos instrutores, não é? Vamos lá, o Buda, Shankara, Patanjali, Moisés, Jesus, o que é não matarás? Então, esse respeito está simbolizado também, eu suponho, em respeitar a questão delicada da eutanásia, a questão do aborto, a questão da pena de morte, todas essas questões que, se avaliadas por um ângulo materialista, poderiam levar a uma interferência que não será benéfica para a alma e vai gerar karma. Então, vou mencionar um outro livro importante para vocês, que se chama Karma e Dharma, de Annie Besant. E olhem que coisa magnífica ela diz sobre a instrução dos diversos instrutores. Os instrutores espirituais vêm para auxiliar a evolução, página 112.
ela diz: a expressão da lei proferida pelos lábios de um ser superior tem o propósito de lhe assistir em seu crescimento. E a memória de uma ordem comprovada pela experiência causa uma impressão muito mais rápida e fortemente na consciência do que apenas a experiência sem a revelação da lei. Página 113. Esta proclamação da lei de que o sofrimento segue àquilo que a lei proíbe e a felicidade àquilo que a lei ordena estimula a inteligência nascente. E se esta inteligência desconsidera a lei, segue-se o castigo e ela sofre e diz: o instrutor me havia advertido. Então, a função da religião, em grande parte, é antecipar a lei de causa e efeito e deixar a alma mais rapidamente assimilar, quando ela escolher mal, as consequências da sua dor, porque uma tendência do ser humano é pôr a culpa nos outros e não assimilar que foi ela que escolheu aquele destino para si. Tem um outro livro, talvez não tão teosófico, mas muito bem vendido, de Dale Carnegie, chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Parece que já tem mais de 12 milhões. Aqui, pelo amor de Deus, aqui diz mais de 50 milhões de exemplares vendidos. Então, eu estou muito desatualizado. Eu estava lá na época dos 12 milhões. Mas, enfim, e no início do livro, na verdade, ele diz, o livro original de 1936, certo? Ele conta a história, no capítulo 1, de um mafioso norte-americano chamado Chu Gunn. Ele matou gente adoidado, não é? Não vou entrar aqui em todo o detalhe, mas ele chegou a merecer, então, segundo o julgamento lá, a pena de morte. E, depois de tantas crueldades, ele foi levado a, sei lá se era cadeira elétrica ou coisa parecida, e havia o costume nos Estados Unidos, suponho que persiste, que perguntaram a ele o que ele gostaria de proferir como suas últimas palavras antes da execução de sua pena. E ele respondeu, por incrível que pareça, não é? De uma forma que, pelo menos a mim, me surpreendeu, ele diz que é isso que eu recebi por ter defendido a mim mesmo. Vamos ver se eu encontro as próprias palavras. O Al Capone também passou por esses estágios. Né? Palavras textuais da página 45. Aqui. Quando o assassino, a quem dizia está aí para ser condenado, Crowley foi condenado à cadeira elétrica. Ao chegar à câmara de morte na prisão de Sing Sing, teria exclamado: isso é o que consegui por matar pessoas? Não, em absoluto. Ele disse: é o que consegui por defender. Então, na visão dele, ele estava só se defendendo do mundo que o agredia. Ele não compreendia, assim, que ele estava tirando vida de outras pessoas. Então, se nós não temos a instrução religiosa para valorizar a vida, as pessoas vão levar muitas encarnações colhendo o mau karma, porque tudo que pode acontecer, se eu matar outra pessoa, ela depois me matar, ou havia uma morte súbita noutra vida, dependendo do vínculo kármico criado, e se abortar, vai ser abortado, vai conhecer sempre o outro lado da moeda. Então, não é o fim do mundo, mas é uma experiência dolorosa.
Se nós pudermos aprender com a sabedoria e compreender o milagre da vida, nós evitamos muito sofrimento desnecessário. É preciso compreender que é possível simplesmente doar a criança, levar ela à doação para outro lar. Não há necessidade, claro, se ela não foi educada no sentido de valorizar a vida, se a estrutura do Estado não está receptiva a um processo de facilitar a adoção, se não se educa, como eu espero que essa palestra esteja ajudando a educar, para valorizar a vida e que para o Estado providenciar as estruturas para encaminhar as crianças que, de repente, a mãe não quer, por motivos diversos, assumir. Não estou aqui querendo obrigar ninguém, mas valorizar a vida, porque entendo eu que o meu direito termina onde começa o direito do próximo. E o que nós estamos reforçando é que há uma vida dentro do útero da mulher. Ali tem outra pessoa. Então, o corpo já não é mais só meu. Também está sendo dividido. Muitas pessoas dividem um apartamento, não é? Para dividir os custos. Vamos dizer assim que os custos kármicos estão sendo compartilhados ali por algum tempo, aqueles 9 meses, e depois que a criança nascer, ela tem direito ao seu caminho. Eu não entendo que eu tenha simplesmente o direito de interromper esse percurso porque eu cheguei primeiro, porque a criança está ali tão viva quanto eu. Então, eu fiquei surpreso, não quero aqui entrar no médico, que não conheço as técnicas médicas, aí vocês chamem outra pessoa, eles enfiam lá uma espécie de sonda que é, na verdade, uma forma diferente de um aspirador de pó e vão sugando aos pedaços. Então, com a ultrassonografia, a gente vê a criança esperneando, porque ela está viva. Eu achei tão chocante. Alguns disseram, não apresenta lá na avaliação. Não tenho coragem de apresentar. Eu só de imaginar o que eu vi, eu já fico tão horrorizado, de que a criança está esperneando enquanto a sonda está chupando, e ela sai por pedaços, porque inteiro ela não passa. Então, é um esquartejamento. Enfim, mas por que não deixar a criança crescer e depois entregar para alguém que queira? Mas, muito antes disso, deveria haver o santo matrimônio, deveria haver a condição de receptividade para a criança. Então, os antigos sacramentos tinham a intenção, foi isso que os instrutores religiosos ensinaram, a preparar o berço, com o ninho. Os passarinhos primeiro criam o ninho não é criado depois. Os passarinhos têm que nos ensinar. Estou exagerando? Vai lá ver o João de Barro, como é que ele faz a casinha antes da esposa dele estar grávida. Então, existe todo um preparo para a alma chegar, e aí ela é bem-vinda. E se não podemos assumir, passamos adiante. Agora vamos impedir o processo de continuar, vai gerar algum karma, vai gerar sofrimento. A causa do sofrimento é sempre a ignorância. Então, acho que a palestra tem que ser... ela tem que ensinar aquilo que, às vezes, as pessoas não estão vendo. E não é para que se imponha. Eu estou mostrando todos os livros de onde eu tirei, nada aqui é exatamente meu, é apenas uma pesquisa. E tem o caso excepcional, que a pessoa lembra as vidas anteriores, tem o caso normal, que ela esquece tudo, ou quase tudo. Mas, se nós vamos chegando aos finais do livro do Sr. Geoffrey Hodgson, ele fala, então, na Mãe do Mundo, que é também a capa do livro, porque ele diz que, na medida em que os anjos vão criando lá, eu sei lá que trabalheira que é isso, cada um dos chakras, ele demonstra lá que já tem... Eu não quero ser muito técnico, não é? Mas
no 6º mês, ele fala dos senhores do karma. Esse molde é produzido pelo poder formativo da vibração do som emitido pelo zigoto, também pelo átomo permanente, pelos senhores do karma, que o prepararam de acordo com o karma do indivíduo. Ele é adotado de certa vida elemental própria, constituindo uma precipitação em forma humana do karma físico do indivíduo. Então, poderá haver limitações naquele corpo, nem todos vão nascer atletas, mas faz parte do karma daquela pessoa enfrentar aquela limitação. O molde é passivo, na medida em que ele não é capaz de tomar a iniciativa de qualquer ação, porém exerce uma influência positiva no crescimento do feto. Uma possível função do molde etérico será possibilitar ao feto a passagem segura através dos respectivos estágios da evolução do passado até a forma humana atual. Está na página 42. Claro, se eu fosse seguir página por página, eu compreendo que nós não terminaríamos essa palestra na esfera próxima de 1 hora, que é o que se supõe, não é? Mas ele diz que a criança astral achava-se em estado de sonolência, povoada de sonhos. Então, na página 52, ele está mostrando que a criança é viva e já tem suas fantasias, já está esperando pela vida que está chegando. E as várias mudanças na consciência apareciam acima e através do corpo astral, como esmaecidas alterações de cor. Ocasionalmente, a criança era despertada do estado de consciência pelos impulsos da alma ou do ego, e levemente agitada como alguém que estivesse meio acordada. O efeito sobre o corpo das emoções, dessas atividades sonhadoras da consciência astral em seu desabrochar, se pareciam com as vagarosas mutações de cores num céu do ocaso. Aí ele vai explicando do contato do embrião com o fulcro ou âncora do ego, a relação com a mãe, como a mãe é abençoada pela presença dos anjos dentro do seu ventre. E aí ele chega no capítulo 9, dedicado a Nossa Senhora. É claro que eu não poderia terminar a palestra sem fazer menção àquela que protege todos os nascimentos. Descobrimos que a mudança na aparência do anjo observada no 8º mês era produzida por uma descida das forças dos mundos superiores, a qual se efetuava através do anjo para a mãe e para a criança. O meu empenho em descobrir a fonte desse poder elevou-me ao nível da consciência que normalmente está acima do meu alcance, e nos reinos espirituais fui despertando para a sua influência, e foi revelada a presença daquela personificação do princípio feminino da divindade, que entre os povos antigos era conhecida como Ísis, Vênus, Ishtar, e em termos mais recentes como a Virgem Maria. Ela é radiante, linda, além de toda a descrição de beleza e perfeição notáveis, brilhava como a encarnação da mais perfeita feminilidade, a apoteose da beleza, do amor e da ternura. Nela reside a glória da divindade, através de seus olhos maravilhosos, refúgio, uma felicidade radiosa, um êxtase de alegria espiritual. Então, em todas as vidas, toda vez que nasce uma criança num lar, a alegria chega, de um jeito ou de outro. Toda essa esfera angelical, o azul profundo, o branco argente, o rosa, o amarelo dourado e delicado das folhas tenras, na primavera fluem como um esplendor na roupagem de sua aura, formando ondas e ondas de cor. Enfim, ela é como uma das mulheres da raça humana desde esse planeta, voluntariamente absorve em si os sofrimentos das mulheres, compartilha com elas as aflições e as dores do parto, com ela sofre a aspereza,
a brutalidade e mortificam as vidas das infelizes, e tudo isso ela recebe em si, a fim de mais intimamente partilhar com suas irmãs terrenas a sua divina compaixão, sua força, perfeita pureza. Então, o Panchasila ensina que nós deveríamos ter, não matar, não roubar, não ter relações sexuais ilícitas, não mentir e não embriagar-se ou entorpecer-se. Se nós seguíssemos essas 5 regras, o mundo seria o paraíso. E claro que não aconteceria esses problemas da criança ser rejeitada. É só meditar no Panchasila ou nos 10 mandamentos, tudo que os grandes instrutores nos ensinaram. Nós somos apenas inquilinos do corpo e ele nos oferece condição de aprender na escola da vida. Então, essas são, creio eu, reflexões importantes, os lugares que nós vamos nascer, as circunstâncias da nossa vida. O horário de nascimento, ele entra aí também no final sobre as condições do momento do parto. Isso me interessa porque o mestre nas cartas diz que cada vida o relógio começa a funcionar do lugar em que ele tinha parado. Ele compara com relógio, não é que a garotada não sabe o que é um relógio de corda, só sabem de bateria, mas antigamente se dava corda no relógio. Então, quando ele parava por falta de corda, ao dar corda de novo, ele começava, é claro, de onde ele havia parado. Isso é a visão também de Pitágoras da música das esferas, que a alma é atraída a nascer quando aqueles acordes da música que ela deixou chamam ela a continuar. Se é que vocês já ouviram a expressão, quando a gente está no salão de baile, meu bem, essa é a nossa música. Isso quer dizer que se a gente não dançar, a gente dança. Tá? Porque já existe uma relação emocional com aquela música. A pessoa é chamada, é quase intimada a dançar de novo, porque relembra o primeiro beijo, a primeira música, a primeira vez que saiu. Enfim, nós temos associação com essas vibrações, e isso o astrólogo gosta de estudar, investigar. É claro que não temos tempo para isso, mas não é por acaso que a pessoa nasce naquela hora, não é por acaso que hoje deu um ataque lá, porque se você olharem no céu, apesar de já terem morrido tristemente 200 pessoas lá em Israel com esse ataque do Hamas, isso é notícia de hoje, mas vai lá olhar a quadratura de Marte em Libra com Plutão em Capricórnio retrógrado, que vai ficar ainda até amanhã estacionário, e depois digam se é coincidência. Claro que uma criança que nasce num dia como hoje, ela pega esse astral. Então, eu não vou entrar aqui no mérito, que aí seria... Para isso, eu escrevi um livro também, A Ciência da Astrologia e as Escolas de Mistérios. Quem gosta desse assunto poderá olhá-lo. Ele fugiu. Ah, não, ele está aqui. Chegou agora, então, a 4ª edição. E aqui tem uma série de... vamos dizer, a gente tenta apresentar provas corroborativas. Eu não gosto de apresentar nada do tipo crença cega, porque não é do meu temperamento. Nasci no dia 14 de julho, que é o Dia Internacional da Liberdade de Pensamento. Acho que tudo que eu disse aqui é responsabilidade minha, embora eu tenha me baseado em vários autores. Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês é que o sentido da vida é a aprendizagem, que o nascimento é um milagre, que há um elemento de sacrifício, com certeza. Testa a mãe, coloca ela em condição de avaliar se ela quer ou não ser responsável por aquela alma. É um momento de provação, como qualquer ato de amor é um ato de sacrifício. Não estou minimizando os possíveis sofrimentos que estejam envolvidos, mas faz parte da evolução humana aprender a amar, aprender a dedicar-se. Também não entendo, quando eu leio no jornal, a mãe ter a criança e jogar numa lata do lixo,
ou deixar, como eu vi lá, parece que em Pernambuco, numa floresta, e foram os lenhadores que encontraram a criança sendo já devorada pelas formigas, mas aí, graças a Deus, chegaram ainda a tempo, e como a pele da criança é muito plástica e não tem rugas, em pouco tempo ela se recuperou das agressões das formigas. Mas vocês imaginem o ato de desespero, de querer se livrar da criança que nasceu. No entanto, existe uma mensagem chinesa que diz, e eu acho isso muito relevante, que um momento de paciência pode evitar um grande desastre e um momento de impaciência pode arruinar toda a vida. Então, falam muito das dificuldades que há ao gerar a criança, mas eu poderia contar muitos casos, porque atendo pessoas desde os meus 15 anos de idade em aconselhamento astrológico, os inúmeros casos de arrependimento que as pessoas tiveram ao se precipitar com os filhos que assim não tiveram. Porque o momento é de desespero e a pessoa toma uma iniciativa, porque a cultura não está ajudando ela a receber aquele momento. Eu acho que um livro como O Milagre do Nascimento vai preparando a criança. Isso se deveria estudar na escola. Porque a gente não recebe aula de como ser pai ou mãe, não recebe aula de como enfrentar a vida, não é? Nós não recebemos aula nem sobre o que nos alimentar. Eu vi a minha filha estudar as vitaminas, depois comer, tudo ao contrário. Aqui em casa eu digo, o que tu está aprendendo naquele colégio? Adianta a gente botar a criança na escola? É porque não está ligado ao viver, ao dia a dia. Então, me perdoem nesse sentido, mas eu acho que é a nossa educação que está errada, e eu sei que o meu esforço aqui é uma gota d'água no oceano, mas, ou talvez até no incêndio, mas é a minha contribuição no momento. Eu acho que a teosofia tem que chegar aos lares e aos corações humanos para que uma nova perspectiva sobre o valor da vida nos seres humanos, nos animais, nas plantas, em todas as esferas. O milagre da vida aparece e o sentido da vida está nessa aprendizagem. Nós somos deuses em formação. Só falta o crachá em treinamento. Cristo em vós é a esperança de glória, em Colossenses 1:27. Até que todos nós atinjamos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem perfeito, a plena medida da estatura do Cristo, em Efésios 4:13. Sede, pois, perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, em Mateus 5:48. Tem alusões enfim, poderia citar várias do potencial humano, mas eu gosto muito do Idílio Lotus Branco. A alma do homem é imortal e o seu futuro é o de algo cujo crescimento e esplendor não tem limite. Vamos auxiliar a vida a crescer, compreender o milagre da vida e do nascimento é parte dessa aprendizagem. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu passo a palavra à Regina, parece que o Josué também pede a palavra, para que tu possas coordenar os trabalhos como desde o início. Muito obrigado. Muito bom. Olha, eu agradeço muito, porque eu acho que a finalidade dessa palestra é justamente de orientar aquelas pessoas que não têm uma formação na questão da espiritualidade para a importância desse ato. E eu agradeço muito mesmo, Lindemann, vou disponibilizar ao máximo essa palestra para pessoas, inclusive, que não são da teosofia, mas que têm também essa vontade de entender, de estudar, e para jovens que, afinal de contas, estão aí no início da vida, ainda muito perdidos, e não têm essa informação. Então, hoje, com essa facilidade da gente
colocar na internet. É muito bom mesmo. E eu vou pedir licença só para encerrar a gravação. Vamos ter as perguntas, vamos ter uma conversação, mas eu vou encerrar a conversação. E explico por quê. Justamente porque na nossa loja, uma vez nós tivemos um problema que uma mulher colocou o quanto que ela sofria por ter feito um aborto. E a gente foi obrigada a pagar tudo, que a gente não quis expor a pessoa, e eu acho que a gente não deve expor, porque é um assunto muito dolorido para muita gente que entrou nessa situação. Então, a gente nunca sabe o que vai surgir de perguntas e de discussões, então eu prefiro encerrar a gravação, tá? Mas continuamos aqui conversando, dialogando, nosso irmão vai responder as perguntas, e muito obrigada mesmo de coração, Ricardo, por ter Eu que atendido. agradeço a oportunidade. Idem a loja Rio de Janeiro, que cedeu espaço, e a loja Estrela d'Alva, que também pediu para estar junto nessa situação. Tá? Então, vamos encerrar a gravação e continuamos aqui.